achar o recurso é mais difícil do que trabalhar com os meninos. Foi o que eu imaginei. Conta um pouco aí pra gente. É nóis. Eu tô com medo da gente ir embora e você... Mas já tá acabando já? Cara, a gente tá com 2 horas e meia de Nossa, conversa cara. aqui, que a gente começou pontual hoje. Olha. Já tá Esse trabalho foi um trabalho bem comum, gente. E aí é isso, nesse momento, eu ainda sou presidente da Bem Comum e sou educador. A Bem Comum, a organização foi fundada em 2003 por uma galera aí comprometida e... Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2003 a vibe no Brasil era diferente disso que nós estamos vivendo agora. Era o contrário, exatamente o contrário. Em 2003 a gente tava numa vibe que agora é nós nessa porra, nesse mundo, agora a gente vai. E aí, uma galera, uma família fundou a Bem Comum. Tinha um programa educativo na Bem Comum, era uma organização que se propunha ser uma organização para contribuir com a transformação da sociedade, desenvolver pessoas. Thales e eu trabalhávamos num programa educativo da Bem Comum, e era isso com o menino da periferia, menino de escola pública, ampliação de repertório, numa pegada educacional, que isso tem a ver um pouco com a pergunta sobre centro-esquerda que você me fez. A gente implementou um programa na Bem Comum de educação que eu sempre quis que os meninos tivessem as mesmas oportunidades que os meninos de classe média, que tem grana para pagar. Então a gente levava menino para viajar, vamos fazer expedição de aprendizagem, vamos pro cinema. Cinema é Shopping Frei Caneca, na Paulista, vamos pra Paulista, Ibirapuera. Vocês foram no meio do mato lá em Minas também, uma coisa assim. A gente foi. Você emagreceu pra caramba nessa época, lembra? Sim, eu fui fazer Feal. E aí a pegada era levar os meninos para essas experiências que a classe média no Brasil e quem tem grana tem. Porque também tem isso, não adianta você ficar falando de transformação se você não oportuniza para o cara a ampliação do repertório. E a gente desenhou um programa na Bem Comum. Nessa época a gente tinha um funcionamento com recursos, né? A gente tinha bastante recurso, a gente investiu dinheiro nessa história, leva a menina para viajar, para acampar e tal. E desde lá a gente começa uma mudança, uma transição para uma mudança. Eu assumo aí em 2015, 2016, a diretoria da Bem Comum. A gente acredita nesse trabalho. Em 2017, e aí a crise também nos afetou, né? Porque a galera que mantinha a Bem Comum funcionando, que doava dinheiro, foi uma galera que aos poucos foi saindo e esse cenário do Brasil também foi desestimulando. A gente começa a perder grana de doador para poder manter isso funcionando. A gente tinha um programa que custava 50 pau por mês para ter educador e casa e lanche, pagava uma bolsa para todo mundo, porque a gente trabalha com menino de ensino médio. O menino de ensino médio tá procurando emprego, né? Precisava evitar que os caras fossem procurar emprego, um pouco na linha da transferência de renda. Vamos atrasar a entrada desses caras no mercado de trabalho. Quando a gente perde grana, a gente não consegue mais trabalhar com esses meninos, porque esses meninos precisam trabalhar. Eles não estão a fim de estudar, não dá para ficar estudando, ainda mais num programa que era durante o dia. A galera vai pra noite. Desde 2017 a gente criou um programa, o Thales saiu em 2015, né? 2015. Desde 2017 a gente criou um programa com o menino de abrigo. Por quê? Ninguém sabe, mas tem um buraco no Brasil das coisas. A gente tá falando de menino fudido da periferia. Dentre os fudidos, sempre tem o mais fudido do fudido do fudido. A galera de abrigo são umas histórias aterrorizantes, o negócio é barra pesada, porque o cara não tem família, ele não tem ninguém, tem gente que tá no abrigo desde que nasceu. Eu tomei uma pancada quando a gente começou a trabalhar com menino de abrigo, e foi porque a gente fez uma aproximação com umas organizações no território, a Carol, que veio para Bem Comum fazer, a gente montou a Expedição Acordando Palavras em 2016, pensando num programa vendável, de expedição, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente foi para Bolívia e para o Peru, ela se aproximou de uma organização lá na nossa região, foi dar formação para cuidadoras de abrigo, e descobriu que tinha um mundo lá de menino que os meninos ficam tocando terror e não tem o que fazer. A gente estava sem menino, porque a gente tinha parado com o trabalho de menino de ensino médio desde 2015, porque não dava mais para dar bolsa. A gente foi fazer um trabalho em Osasco nesse meio tempo,
também com adolescente, mas os meninos dos abrigos, a gente descobre que tem ali uma história de uma galera abandonada de verdade. Eu não sei se vocês já pensaram numa coisa simples. Quanto cada um de vocês tem na sua personalidade, que é o seu pai ou a sua mãe? Aí você tem um cara que nunca teve nem pai e nem mãe, ele sempre viveu institucionalizado, tendo um cara que é contratado para cuidar dele ali. E isso é a família que o fulaninho tem. É a família dele. E com essa galera, quando faz 18 anos, também isso é uma história sensacional. O cara passa a vida dele no abrigo, 18 anos, alguém arruma a mochilinha dele e fala assim, tó, É a carta. o mundo tá aí. Parabéns, tchau. Seja feliz. E o cara não sabe nada, porque ele viveu dentro do abrigo a vida inteira. A gente tá vivendo isso com uma galera que tá saindo do abrigo agora. Em 2017 a gente desenha o programa Trilheiro do Saber, trazendo um pouco do que é essa experiência que a gente tinha, do experiencial que a gente já tinha de alguns anos. A Carol é psicopedagoga, então ela é especializada em trabalhar com dificuldade de aprendizagem, porque tem dificuldade de aprendizagem que essa coisa do cara que não aprende, na nossa época, aqueles caras repetentes na escola, você pode deixar o cara repetindo a vida inteira, porque o problema não é o cara, o problema é o método com o cara. Então você pode deixar o cara repetindo para sempre. Você precisa mudar a maneira de fazer o cara compreender, a maneira de compreensão dele. Então, para essa escola que é engessada, que não tem recurso, que é essa desgraça que a gente sabe, é problemática para lidar com esses caras, trava o processo dele de desenvolvimento. A Carol, psicopedagoga, ela é especialista nisso e ela descobre, fala, Clésio, vamos começar a trabalhar com os meninos dos abrigos. Bora, vamos aí. Eu fiquei um pouco apreensivo porque, assim, uma galera muito diferente do que eu tinha trabalhado. Tem uma dificuldade aí, porque eles são regredidos, a Carol falava isso, eu não conseguia compreender. Você tem... A idade dele, muitas vezes, está desalinhada com a idade mental dele, cognitiva, porque ele não viveu os processos no mesmo tempo. A gente viveu uma experiência, uma vez a gente foi pra praia com uma galera, e a gente foi pra um quiosque numa praia, e a gente chegou lá no quiosque, a dona do quiosque, a minha amiga da minha irmã, ela falou pra gente ir lá que ela ia receber a gente, ela tem um projeto lá bacana. E aí tinha no quiosque aqueles brinquedinhos de parquinho de pré-escola. Trepa-trepa, gira-gira, nananã. E a gente chegou lá com a galera de 15, 16, 17 anos. Daqui a pouco a Carol vira pra gente, eu tava trabalhando com essa galera fazia um tempo. A Carol falou, não falei que eles eram regredidos? Aí tinha lá os filhos dos clientes, tudo de 6 anos brincando nos negocinhos. E os malucos de 15, 16 anos brincando também no gira-gira lá assim, a gente ficava olhando. Cara, vocês com 16 anos estavam brincando em gira-gira? Galera brincando no gira-gira, eles catando conchinha na praia. É mais fácil a gente brincar hoje. Hoje acho que sim. Hoje a gente mas é porque o regredido também faz sentido a hoje, né? E aí, não, mas com 16 anos você quer distância, você quer se reafirmar de opa, outro jeito. se você chegar no quiosque na paz, quer tomar uma cerveja, ou dá uma cerveja. É, Olha uma pingona aí pra mim aí. Bom de uísque. Porra, cara. Pingona, cara, sem querer te interromper, mas me parece que você chegou aqui. Ai, cara. Você chegou aqui com uma coisa aí. Olha mas, enfim, só. Fica à vontade, não Tá é pressão bom. não. Pode ser depois, pra gente encerrar. Pode ser depois. Toca o barco aí. E aí, a gente desde então tá trabalhando com os meninos, a gente tem um trabalho educativo de ampliação de repertório, mas também de letramento. E a gente tem feito uma captação de recurso poderosa aí para manter isso, porque isso é outra discussão que a gente precisa fazer no Brasil. Assim. A galera que tá na pobreza, desenvolvimento humano. Xandão que tem filho, você quer desenvolver o fulaninho? Custa dinheiro. Você quer tirar o fulaninho da ignorância e que ele se desenvolva e que aprenda? Isso custa dinheiro. Simples assim. Sem dinheiro não adianta. Precisa de grana. A gente está desde 2019 num trabalho árduo aí de captação de recursos. Os nossos resultados, eu que estou lá todos os dias. A gente hoje trabalha com um público que é de abrigo, mas que agora por conta da pandemia a coisa está complicada, os meninos estão enclausurados desde o ano passado. Eles têm muitas dificuldades, mas respondem muito bem aos nossos processos. E a gente abriu também para uma galera que está nas comunidades, está nas favelas, mas é uma galera que às vezes está no fio da navalha ali. É facinho de ir pro abrigo, porque as famílias são muito desorganizadas. Essa coisa de pobreza, gente, a coisa é barra pesada demais. A gente colocou essa galera para dentro, a gente entrou pela SASF, que é uma ação da Secretaria de Assistência Social.
há uns anos atrás, agora a gente já conhece a galera da favela, os meninos já estão lá, eles trazem os amigos e tal. Tem uma discussão de repertório que também é muito assustador. Às vezes eu fico debatendo isso com a Carol e eu fico impressionado. Então, por exemplo, tem coisas que nós aprendemos aqui que a gente aprendeu em casa. Com o nosso papai, nossa mamãe, vovó, tio e tal. E quem não tem essa estrutura familiar? Então, por exemplo, uma coisa que os meninos fazem lá na Bem Comum. Outro dia como é o nome daquele negócio que a gente usa para ferver água, para fazer café ou para ferver leite? Como é o nome daquilo, Paulo? Bule. Não. O bule você põe o café. Você ferve água. Chaleira. Pode ser chaleira. Tem um outro nome. Quando você ferve água na sua casa? Eu uso uma caneca de alumínio lá. Que é uma leiteira, né? Leiteira. Nossa, mas sabe como é o nome disso pros meninos? Cara, panela. Aí eu falei, oi? Porque a gente ensina os meninos a fazer café. A gente, dentro das atividades nossas curriculares, tem essa coisa da gestão do grupo. Então a alimentação, o lanche, o café, isso é atividade curricular. Aprender a lavar louça, isso é atividade curricular nossa. Desde sempre. Tudo era panela. O nome de todas as coisas que usa para colocar no fogão é panela. Geralzão. Tudo panela. Eu falei, oi? É panela? Eu falei, não, galera. Frigideira é panela. Tudo é panela. Esse diferencial não existe. Isso parece uma coisa. Nós estamos falando de repertório cultural, exatamente, de utensílio, entendeu? Né? Elementar. É uma coisa elementar, cara. Elementar. Então eu estou falando de uma coisa. Tem muitas outras coisas elementares. Os ingleses é quase isso também, né? Inglês? Você usou uma palavra. Ô Clésio, Mas tudo bem. essa batalha que você tem com esses jovens, tudo, tá no mesmo nível de você procurar captação de recursos? Conseguir. Digamos assim, o estresse de vocês lá, por exemplo, também tá nesse nível, assim, de tipo. A luta de vocês é isso também, né? Recurso, correr ali. Ao mesmo tempo tem os jovens, né? Então é difícil também essa parada dos recursos? Achar o recurso é mais difícil do que trabalhar com os meninos. Foi o que eu imaginei. Achar a grana, porque é o seguinte, o trabalho com os meninos é o que a gente já faz a vida inteira, entendeu? A gente já sabe como faz. E você sabe onde estão os meninos? Fácil. Então, por exemplo, aquilo que eu falei pra você do perfil agora, eu tô criando lá uma geração, porque eu gosto de jogo de tabuleiro, né? Eu tenho até umas coisas depois pra mostrar pro Carlos aí. Eu gosto de jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro é desenvolvimento cognitivo. Isso é repertório. Inclusive, hoje a minha pergunta é: por que não existe uma disciplina na escola? Jogos de tabuleiro. Sim, ludos, né? Jogos de tabuleiro. Precisava ser uma disciplina. E a molecada ia frequentar mais, com certeza. Eu levei uns jogos meus outro dia, a gente entrou no edital, que eu tava pedindo uns jogos pra uma empresa e tal. E aí, vamos jogar. A galera já tá numa vibe que assim, eles já sabem que eu gosto de jogo, eu sou o cara dos jogos, e eles estão entrando na minha dos jogos, e a gente fica jogando, e jogar desenvolve. Então, essa coisa de trabalhar com os meninos é mais fácil. A grana é mais difícil, porque a gente precisa comunicar o que a gente está fazendo, por isso que a gente fica ali nas redes sociais alimentando o tempo inteiro. Nós estamos num cenário complicado no Brasil, tem essa discussão da cultura de doação, que ela ainda não é muito forte no Brasil. Em relação aos Estados Unidos, ela é muito pequena. Eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei impressionado com essa coisa de como a galera doa, né? Pô, os caras têm um dia de ação de graças, né? Não, todo mundo. Todo mundo. Essa coisa de doar. Eu acho que isso tem mudado aqui no Brasil. Este cenário que a gente está vivendo, eu tenho tentado olhar para isso como um ponto, um momento importante de virada. Porque assim, sociedade civil precisa se organizar. Tem parte de coisas que a gente acha que... E essa é outra discussão. Precisa ser o Estado, mas tem parte que a sociedade civil precisa estar inteirada para pautar o Estado, para fazer, inclusive para depois cobrar do Estado. Então a gente tem feito edital, fica procurando edital de fundação, de entidade que tem grana para doar. Inclusive eu tenho uma proposta. Acho que presidência da República não tinha que ser mais eleição. Faz um edital. O cara pega o plano dele de governo e ele preenche na porra do edital. Se tiver tudo dentro dos conformes, ele ganha a presidência. Porque eu já peguei edital de 15 mil que parecia que eu queria ser presidente da República. O nível de exigência, a vontade é falar pros caras,
Vai se fuder, filha da puta. Eu não quero ser presidente, eu quero 15 mil. Ô, pede pro Bolsonaro fazer um edital. Bolsonaro, senta aqui, faz editar essa porra aqui, ó. Então eu peço pro... Faz aí, vamos ver. Aí se você fizer certinho... Eu chamo o 04 lá, 04 que pega todas lá no condomínio. Lá, O que tem ajudado a gente, o Xandão, muito, tem... Mas o Bolsonaro meio Pelé, assim, Foi um Bolsonaro Pelé, foi. Meio estranho. Meio santista. É. O que tem ajudado a gente muito são os doadores pessoas físicas. A gente tem uma galera que embarcou na nossa, sim, uma galera sensacional. Algumas organizações também nos abraçaram, a gente foi muito abençoado desse ponto de vista. E a gente tem feito uma coisa que é de contaminar as pessoas com esse espírito, porque eu também acho que tem uma... eu falei dessas dificuldades do Brasil, mas eu acho que a gente precisa sair dessa chave. Eu falava isso pro Paulo outro dia. Não vai ter um presidente que não vai nos salvar. Não vai ser o Lula, o Bolsonaro, o Ciro. Nós, como sociedade, a gente precisa se organizar e decidir fazer o que a gente quer fazer e que rumo que a gente vai dar para esse país. Sem ficar esperando um salvador. Precisa fazer coisas. Teve uma galera que entrou com a gente nessa vibe na Bem Comum. Nós estamos hoje trabalhando com meninos que na escola são rotulados meninos que não aprendem, que não se desenvolvem, e a gente consegue fazer com que eles aprendam, se desenvolvam. Tem meninos e meninas lá hoje que eu mesmo que acompanho falo, nossa, com tão pouco que a gente fez, o cara deu esse salto. Sem brincadeira, o salto é muito grande em muito pouco tempo. Olha isso. Se tivesse um trabalho desse, né? Mas... Nada do que a gente faz é impossível de ser feito dentro de escola ou em outras organizações. A gente tem um formato exatamente que poderia ser aplicado em outros lugares, mas a gente não tem engessamentos. Então é isso. Tem dia de atividade que assim, hoje nós vamos jogar. Ok, beleza. Não sei se o Thales lembra, mas na época que eram os meninos do ensino médio, uma turma, a turma da revista Chuchu, teve um moleque que assim, 18 meses, e nos últimos 2 meses, a gente fez eles produzirem uma revista com a aprendizagem deles de 18 meses. Tudo que vocês aprenderam. Aí o Thales e o Zanetti, que é outro que tem que contar na sua filha aí. O Thales e o Zanetti fizeram 2 dias com eles de discussão sobre... E aí, o que a gente aprendeu no passado? E tarjeta. Cada aprendizagem é uma tarjeta e colar na parede. Os caras encheram uma parede de tarjeta. Aí a gente foi para apreciação. Aí teve um moleque que falou, nossa... E eu achava que a gente vinha aqui e ficava só de conversa mole, a gente aprendeu tudo isso. E eu falei pra ele, ótimo, eu queria que você achasse que você vinha aqui e ficava de conversa mole. Era isso que eu queria que você... Eu não queria que... Tem uma vez, uma outra coisa também, o cara falou, aqui é legal que a gente vem aqui, a gente nem tem prova, nem tem nada. Eu falei, é? Ele que é bacana pra caramba, não tem... Eu falei, errado. Você tem prova todo dia que você não percebe. E tem prova todo dia. Só que não é aquela prova. Não é aquela prova. É outra prova. Sim. Você tem que preparar o lanche, você tem que ir no mercado comprar, você tem que organizar o grupo pra você sair na rua. A nostalgia, a nostalgia. E como articula os conteúdos, né, do que a gente aprende. Aí pra aprender coisa e tal, pra fazer outra coisa. Então a gente trabalha nessa perspectiva e a gente tá contando com doação das pessoas. Campanha no ar. www.bemcomum.org.br